Boa noite a todos os inscritos e participantes do minicurso Currículo Lattes, Estruturação e Atualização. Essa é a segunda parte do nosso minicurso, que está sendo ministrado pelo professor Adílio. Eu me chamo Joyce, sou membro do Centro Acadêmico de História, o assentamento 10 de abril, e agora vamos iniciar essa segunda parte. Primeiro, eu gostaria de avisar que a frequência para que vocês possam, para os participantes já inscritos, na verdade, para que possam assinar, preencher com seu nome, vai ser disponibilizado ao final da fala do professor, tudo bem? E ela vai ficar aberta por 24 horas, para quem ainda não conseguir assistir ao vivo, possa assistir até amanhã, tá? Então, era isso, essas informações a serem passadas. E eu passo a palavra ao professor Adílio. Pronto, estamos de volta. Boa noite a todos. Boa noite aí a Joyce. E, primeiramente, eu queria agradecer pela segunda oportunidade de poder estar aqui falando com vocês, para a gente conhecer um pouco mais do que, de fato, nós temos como uma plataforma Lattes. E, claro, para que a gente possa ter aí uma noite em que a gente seja bem objetivo e eu possa informar vocês tudo o que é preciso, vamos combinar o seguinte: vocês vão colocando aí no chat todas as dúvidas que vocês tiverem. Então, a cada instante que vocês colocarem uma dúvida, eu vou lá no Lattes e posso tentar esclarecer, tentar informar para vocês qual a melhor maneira. Mas, a priori, eu queria dizer para vocês que, para que a gente possa deixar o Lattes muito bem organizado, é sempre muito importante você estabelecer um rito, sabe? Esse rito, ele se torna natural à medida que você vai fazendo isso constantemente. Por exemplo, a primeira coisa que você deve fazer é toda certificação, toda documentação que você quiser colocar no Lattes, você ter ou impressa ou numa versão digital. Por exemplo, você pode criar no seu computador uma pastazinha e nessa pasta você coloca lá eventos, apresentações de trabalho, capítulos, artigos publicados. Então, você construir essa maneira de trabalhar sendo muito bem organizado. Então, tem pessoas que, por exemplo, nunca atualizam Lattes. Passa 6 meses, passa um ano, aí decide então colocar tudo no Lattes de uma vez só. E não é por aí. Você deve atualizá-lo frequentemente. Não precisa ter toda semana, mas pelo menos uma vez ao mês você deve atualizar o seu Lattes. Então, para que a gente possa aqui ir discutindo todas as dúvidas que vocês porventura tenham, a Joyce vai ficar de olho lá no chat e assim que aparecer uma dúvida, ela me chama a atenção e eu vou lá e destaco essa questão, essa pergunta, essa dúvida de vocês, certo? Então, a primeira coisa que eu vou fazer aqui agora é abrir o meu Lattes. Então, como é que a gente faz isso? Venho aqui, vou compartilhar com vocês a tela. Pronto, acredito que está todo mundo vendo. Coloquei num tamanhozinho bom para ficar mais fácil para todo mundo poder realmente enxergar. Então, você está diante da plataforma Lattes. Eu vou colocar novamente o link da plataforma no Lattes. Eu sei que muitas pessoas conhecem, mas também tem aquelas pessoas que ainda não conhecem, que ainda não acessaram. Então, tá aí o link no chat, tá? Esse link aí. Então, quando você entra na plataforma, quando você abre a plataforma, você vai entrar aonde? Tem buscar currículo, nós fizemos isso. Nós também entramos em cadastrar novo currículo, mas agora a gente vai entrar em atualizar. Ao clicar aqui, vai pedir o CPF, vai pedir também a sua senha, certo? Então, está aqui aberto o Lattes. O Lattes, em tese, ele é muito bem informativo. Ele é muito claro, mas a gente precisa prestar muita atenção no conjunto de informações que nós temos diante de nós. Então, por exemplo, quando eu abro o Lattes, eu vou aumentar aqui um pouquinho mais a letra para ficar melhor para vocês.
Quando eu abro o Lattes, na parte superior, essa parte de cima, há uma série de botões, e esses botões, quando você passa o mouse, ele vai rolar para a parte de baixo uma série de outros botões. Então, é muito importante que você, quando quiser preencher com alguma informação, que você saiba qual é o botão adequado. Você não pode, de cara, achar que todos esses botões, eles contêm informações únicas, porque não é bem assim. Há botões no Lattes que possuem alguns botões de informações que você vai colocar no Lattes e outro botão que tem as mesmas informações. E isso confunde bastante. Então, para que dois botões para fazer a mesma coisa? Talvez quem pensou na plataforma não tenha pensado dessa forma, tenha achado que seria mais interessante você ter dois caminhos para preencher com a mesma informação. Mas isso gera um conflito para quem não fez, para quem nunca preencheu. E eu vou mostrar para vocês essas situações. Por exemplo, no primeiro botão, nós temos alguns outros botões que são específicos. Em dados gerais, aqui, o primeiro, dados gerais, você tem a primeira opção, identificação, a segunda, endereço, em seguida, idiomas, em seguida, prêmios e títulos, logo depois, texto inicial do currículo Lattes, e mais ao final, outras informações relevantes e licenças. Bem, só eu não posso aqui clicar e abrir, porque alguns deles aqui têm informações sensíveis. Então, não posso clicar aqui identificação, porque vai abrir com informações pessoais minhas. E endereço também. Mas eu posso clicar aqui em idiomas. Então, naqueles outros dois botões, se vocês quiserem preencher, você vai clicar e vai ter um monte de perguntas e você pode preencher todas aquelas que você quiser. Tá bom? Aqui é a de línguas. Lembrando que se você fala uma outra língua, que você tenha comprovação, que você tenha como comprovar. Por exemplo, eu coloquei apenas espanhol e inglês. Claro, apesar de ser formado em inglês, mas eu preferi colocar como pouco em todas as perguntas, tanto ler, quanto falar, quanto escrever, quanto compreender. Em espanhol, praticamente a mesma coisa. Se eu quisesse pôr mais uma língua, então eu viria aqui em incluir e procuraria a língua a partir de selecionar o idioma. Então aqui há uma série de línguas que vocês poderiam escolher, tá? Mas, claro, para a gente se divertir aqui, eu vou escolher latim. Por que não? Obrigado. Então, por que não latim? Então, em latim, eu posso escolher a primeira opção. Em ler, eu posso dizer pouco, razoavelmente ou bem. Então, ler latim, eu posso dizer que leio bem. Não vejo problema. Em relação a falar latim, isso aí é um pouco mais completo e complexo, porque dizer que eu falo latim bem é um pouquinho de mentira. Razoavelmente também é um pouco demais. Mas eu diria que pouco, porque como não é uma língua viva, a gente só pode dizer que você fala pouco, que você fala aquilo que é o mínimo, né? Algumas certas falas, algumas certas estruturas. Mas dizer que falo bem, fluentemente, isso aí não tem cabimento, não. A gente vê no YouTube várias pessoas que falam latim, mas isso aí é assunto para outras demandas. Agora, escrever. Eu consigo escrever razoavelmente bem ou bem completamente, porque você tem aqui razoavelmente, que você pode pensar razoavelmente bem, ou aqui está como separado bem. Então, eu diria razoavelmente, mas eu também poderia colocar aqui bem. Certo? Agora, em relação a compreender, eu tanto posso colocar razoavelmente, como eu posso colocar bem. Eu não diria que é pouco, porque para quem estuda, para quem ensina, para quem busca, você sabe algumas coisas sobre aquela língua. Então, vejam que você pode ir pensando, eu coloquei aqui pouco, depois eu posso mudar? Claro que você pode.
Então, esses botõezinhos aí, que eu estou clicando em cada um deles, eu posso escolher, eu posso fazer alterações, estão vendo? Então, eu posso fazer isso aqui sem o menor problema. Então, eu salvo, pronto, vai aparecer latim. E se eu quisesse pôr mais uma língua? Sim, eu faço a mesma coisa. Então, vejam que há o espaço para colocar várias outras línguas que você queira. Vamos supor que eu viesse aqui, vamos para o grego. E aí, eu posso colocar em todas, se eu quiser, por exemplo, pouco em cada uma delas. E também eu poderia colocar razoavelmente. Agora, bem não, porque grego eu ainda não tenho esse domínio, esse entendimento, tá? Então, vamos supor que eu deixe dessa forma, pronto. Ao fazer isso, está aí. Além das duas línguas que já estavam, eu tenho mais duas línguas. Então, agora ficaram 4 línguas. E se eu quiser colocar mais outras línguas, e você quiser pensar, eu posso colocar quantas eu quiser? Bem, você pode colocar quantas línguas você quiser, desde que você tenha comprovação. Eu tenho comprovação de espanhol, de grego, de latim, de inglês? Sim, eu tenho. Se você, por mais que você fale francês, mas você não tem uma certificação, não tem um curso, não tem uma comprovação, infelizmente você não pode colocar no Lattes, a não ser que você queira colocar como informação de sua vida, mas sem a comprovação. Então, se um dia pedirem, você não tem a informação para comprovar. A não ser que a comprovação seja você falar. Se no momento lá for entrevista de emprego, né, de repente se faz uma pergunta a você naquela língua, você sabe muito bem. Certo? Então, é importante que você faça isso. Coloque aí. Então, essa seria nossa primeira tarefa. Mexer na parte de idiomas. Volto aqui. Então, eu tenho aí a identificação, dados sigilosos, endereço, também sigilosos, idiomas. Agora aqui em prêmios e títulos. Bem, nessa parte aqui, se você tiver algum prêmio, alguma comprovação de alguma conquista que você fez, por exemplo, tá? Por exemplo aqui. Se eu fiz um concurso público e eu passei nesse concurso, eu posso vir aqui e colocar essa informação, tá? Então, por exemplo, ter concluído um estágio, ter concluído um doutorado, um mestrado, isso ser visto como uma titulação, como uma comprovação, mas principalmente prêmios. Você participar de iniciação científica, você participar de um evento e você ganhar uma certificação de que você foi seu trabalho foi apreciado, gostaram do que você fez. Então, se isso é um prêmio, se isso é uma comprovação de algo que você fez, beleza. Então, aqui são alguns, não prêmios, mas mais títulos, certo? Porque tem uma certa diferença entre prêmios e títulos. Prêmios é quando você ganha uma premiação, e títulos, muitas vezes, é porque você fez uma conquista. Por exemplo, passei em primeiro lugar em um concurso tal, passei em quarto lugar, passei em quinto lugar, passei... Então, essas comprovações que você tem, certo? Então, vocês podem preencher. Eu poderia, se eu quisesse, preencher essa opção aqui com um novo título que eu tenho, mas eu não vou fazer isso agora, porque eu estou esperando homologação, essas coisas, tá? Mas, enfim, você pode pôr aqui tudo aquilo que você tiver. Voltando ainda no primeiro botão, nós temos aqui texto inicial do currículo Lattes. Isso aqui, gente, é muito importante. Você vai preencher o seu resumo biográfico da melhor maneira possível, de maneira que as pessoas que abram o teu Lattes tenham essa informação, conheçam bem você, sem sequer precisar ler seu Lattes inteiro. Então, as informações que você colocar no texto inicial serão muito importantes para que as pessoas saibam quem você é. Agora, cuidado, não coloquem número de RG, não coloquem número de identidade, não coloquem número pessoal, WhatsApp, tá bom? Não façam isso. Porque você está expondo publicamente informações que você talvez não queira que as pessoas saibam. E principalmente porque a gente sabe que documento é algo muito sério.
Então, não coloquem no texto inicial informações de ordem pessoal, tá bom? Não façam isso para vocês não terem aí contas abertas no nome de vocês. Beleza? Então, aqui eu tenho as minhas informações. Ah, então quer dizer que eu coloco o texto em português e o tradutor do Lattes vai colocar tudo em inglês? Sim, ele pode. Mas tem um pequeno problema. Qual é o problema? É que o tradutor do Lattes, ele não é uma pessoa. Ele é automático. Então, se eu clicar para traduzir o que está lá no meu Lattes em português para o inglês, ele pode cometer alguns deslizes, colocar palavras-chave de um trabalho, de uma pesquisa, não pôr todas as informações que estão no meu resumo em português e colocar algumas coisas diferentes em inglês. Então, eu sugiro que você apenas copie o seu texto português para o inglês. Se você quiser você mesmo traduzir do português para o inglês, para o espanhol e quiser colocar, beleza. Mas por que aparece essa opção? Porque o Lattes, ao ser publicado internacionalmente, você pode pedir aquele Lattes em inglês. Então, essa segunda opção é por causa disso, tá bom? Mas no meu caso, o que é que eu faço? Eu pego o meu texto aqui em português, eu faço isso. Em português, venho aqui aonde está o texto em inglês e coloco do mesmo jeito em português. Eu poderia traduzir? Poderia, mas eu não quero fazer isso nesse momento, tá bom? E se você clicar aqui em utilizar o texto padrão, ele vai converter o texto para o inglês, e aí você pode ter um texto bonito, mas também você pode ter um texto completamente estranho, faltando algumas coisas. Bem, deixa-me ver aqui essa pergunta aqui. Érica. Bem, se já tem esse espaço dentro do aluno online para os alunos da URCA, você pode colocar o link do seu Lattes. Então, ao gerar o seu Lattes, ao criar seu Lattes, você já tem acesso a um linkzinho que é o código. Então, se já tem um espaço, você pode colocar. A todos que estão chegando aí devagarinho, bem-vindos, boa noite. A gente está aqui começando, tá? Vamos continuando aqui. Se tiverem dúvidas, vão colocando aí. Ainda em dados gerais, se eu clicar aqui em outras informações relevantes, significa que eu tenho alguma informação que eu gostaria de pôr no Lattes, mas que eu não encontrei aonde colocar. Aí aqui você vai lá e coloca, tá bom? No meu caso, eu nunca quis colocar nada aí, mas você pode, tá bom? Você pode. E por último, tem aqui licenças. Ah, gente, essa opção aqui é muito importante para as mulheres que, porventura, venham a ter filhos. Então, esse espaço aqui, você pode colocar a licença maternidade. Sim, no Lattes, é isso. Aí você vai dizer, mas para que isso? Gente, é muito importante. Uma pesquisadora está num mestrado, num doutorado, precisou se ausentar, precisou trancar o curso por algum motivo, ou durante o curso estava gestante. Então, assim, isso é a informação da vida da pessoa. Não é simplesmente acadêmico. Entendam, o Lattes não é toda a sua vida, somente sua vida. Tá? Tem muita coisa que você faz, tem muita coisa que você tem que não está no Lattes. Então, o Lattes representa a sua vida pregressa, mas não é tudo. Tem muita coisa que não está aí. Tá? Tem muita coisa que você nunca vai nem colocar no Lattes. Tá bom? Mas se você quer colocar lá licença maternidade, vai lá e coloca. Beleza? Dados gerais. Vamos para o botão 2. No botão 2, eu tenho formação acadêmica, titulação, pós-doutorado e ou livre docência e formação complementar. Gente, vamos começar aqui pela primeira parte, formação acadêmica. Aqui é muito importante que vocês tenham todas as informações sobre o início da sua formação, digamos, de graduação, de especialização, de mestrado, doutorado, pós-doutorado. Você tem que ter essa informação inicial, porque você também tem que ter a formação final.
Data é muito importante. Então, além de saber a data de início, a data de final, a data de início e a data de encerramento, é muito importante também que você tenha as informações básicas. Por exemplo, o título do seu trabalho, o nome completo do seu orientador, orientadora, a instituição que você quer colocar no Lattes, o nome exato do curso, certo? Tudo isso é importante, porque se você colocar uma informação errada, teu Lattes vai ser exibido com a informação errada. Então, por exemplo, aqui eu tenho uma especialização, aqui é doutorado, aqui é mestrado, aqui é outra especialização e aqui é uma terceira especialização. Aqui é aperfeiçoamento, aqui também, aqui é graduação, e como eu disse a vocês no primeiro momento, na primeira live, que eu deixei o ensino fundamental e médio e eu não tiro, tá? Eu não tiro, vai ficar aí para sempre. Agora, eu vou clicar em uma delas aqui, só para mostrar para vocês como é dentro. Vou clicar em graduação, tá? Pronto. Graduação, você tem a opção aqui, ó, normal ou sanduíche, se por acaso você fez em duas instituições. A universidade, tá aqui, URCA. O curso, na minha época, era português, inglês e respectivas literaturas, reconhecido pela CAPES. Se ele foi concluído, você coloca concluído. Se ele está em andamento, você coloca aqui. Se ele está incompleto, é aqui. O início, 2003, o final, 2007, e se você teve bolsa. Como eu não tive bolsa, você deixa não. Aqui é o título do trabalho, da monografia, do TCC, que pode ser artigo também, e aqui foi o meu orientador. E então, depois que eu coloco todas essas informações, eu venho aqui em salvar. Professor, mas meu trabalho não está concluído, eu estou fazendo o TCC. Não tem problema, coloca aqui em andamento. Não precisa você colocar finalizado. Vejamos também aqui uma outra opção, vou clicar aqui em mestrado. Em mestrado, também vai perguntar se é normal ou sanduíche. A universidade está aqui, o FPB. O mestrado foi em linguística, concluído. Tem aqui o período de início, o período de fim, percebam aqui. Aqui seria o mês e o ano de obtenção do meu título. E sim, eu fui bolsista, então tem aqui qual foi a agência financiadora. Aqui é o título do trabalho, o meu orientador, se houve co-orientador, no caso não houve, e aqui são as palavras-chave que eu preciso colocar a respeito do trabalho. Aqui é a área de conhecimento, que eu posso pôr também, e o setor. Então, eu posso colocar essas informações, e quanto mais informações eu colocar, melhor, certo? E vamos aqui também, em doutorado, eu venho aqui, o doutorado é um pouco diferente, ele tem mais opções, porque tem normal, sanduíche, cotutela, cotutela, sanduíche. No meu caso, foi normal mesmo, o FPB, linguística, está concluído, o ano de início e final, e o mês e ano de obtenção do título. Eu ganhei a bolsa, mas eu não quis ser bolsista porque eu era professor na época. Então, é não aqui. Aqui é o título do trabalho, a orientadora, o co-orientador. Então, tanto no mestrado eu tive o professor Denilson Matos como orientador, no doutorado eu tive a professora Pilar Roca. E o supervisor do meu pós-doutorado foi também o meu co-orientador de tese, o professor Alberto Miranda Poça. Aqui temos as palavras-chave, são várias aqui. Aqui também tem as áreas, que são duas, poderia até colocar uma terceira, e temos aqui o setor, certo? Então, tudo aqui você deve colocar com muita precisão, certo? Com muita precisão. Você vai colocando todas as informações. Se você está cursando graduação, coloca graduação. Se é mestrado, coloca mestrado. Se é doutorado, coloca doutorado. Aí você pode se perguntar, mas eu estou fazendo ensino médio. Digamos, alguém que está assistindo essa live faz ensino médio.
eu não cheguei ainda no mestrado, não cheguei na graduação, não cheguei no doutorado, eu não estou nesse caminho ainda. Eu estou na vontade. Eu estou ainda no ensino médio. Bem, vocês viram que eu coloquei o meu ensino fundamental e médio. Então, tem sim essa opção. Para você colocar o ensino fundamental e ensino médio. Pronto, não tem problema. Certo? Deixe-me ver aqui. Bem, a segunda plataforma, que não é Lattes, mas que ela é muito importante, é chamada de Orcid. Eu vou entrar nela aqui só para mostrar para vocês no finalzinho da nossa live, tá? Mas eu vou mostrar para vocês. Existe sim uma possibilidade, Joyce, talvez a gente possa fazer isso, que seria talvez um outro mini curso em que a gente foque no Orcid e conhecer essa plataforma diferenciada que você preenche tudo em português ou em inglês, é muito bacana. Então, de repente, a gente pode pensar no futuro, certo? Sim, sim. Né? Essa segunda temporada, digamos assim. Tá bom? Vamos voltando aqui. Então, essas informações sobre a graduação, você pode pegar tudo direitinho a partir ali da sua matrícula e tudo mais. Então, em formação, essa primeira opção. Na segunda opção, o segundo botãozinho aqui, tem um título pós-doutorado e ou livre docência. Aqui tem um detalhe importante. Por quê? É muito difícil a gente encontrar pessoas que são livres docentes. É muito difícil. Porque é um nível de pesquisador, de ensino, que é muito raro. Ainda é muito raro no Brasil. Claro que existem, né? Se você procurar, você vai encontrar. Mas não é tão frequente você encontrar um livre docente assim no seu dia a dia. Tá bom? Então, eu conheço um, para vocês terem uma ideia. Um. Mas, enfim. Aqui, vocês estão vendo que tem a informação de um pós-doutorado que eu fiz. O primeiro de muitos que eu farei. Aqui, o FPE, está concluído o ano de início, o ano final, e não, eu não tive bolsa, tá? Lamentavelmente, não tínhamos bolsa, mas tudo bem, acontece. E aqui nós temos a área 1 e a área 2. Pronto. Coloquei essas informações salvo, tá lá, e fica assim. Pronto. Mas entendam, não é simplesmente você colocar no Lattes que você tem. É você ter como comprovar que você tem. Você ter certificação, você ter declaração, você ter o diploma. Então, nada que você pense assim, eu vou colocar isso aqui, não vai dar problema. Vai dar sim. Não mintam no Lattes de vocês. Não digam que tem mestrado sem ter. Não digam que cursaram especialização sem ter feito isso. Certo? Isso é mentir. E você pode sofrer duras consequências por causa desse ato. Vamos mais. Prosseguindo aqui, vou abrir aqui novamente. Informação, aqui tem informação complementar. Você pode se perguntar, mas o que é uma formação complementar? Bem, é um curso que você fez, mas que não é mestrado, que não é doutorado, que não é graduação, que não é especialização. É um curso que você considera como relevante, mas tenha um cuidado. Não coloque informação complementar qualquer coisa que você tenha vontade. Tipo assim, eu vou colocar tudo que eu já fiz na minha vida. Não, não é assim. A formação complementar, ela tem que ser relevante. Tem que ser relevante para a sua formação, para a sua carreira. Então, se você fez algum curso online, algum curso presencial, e ele é relevante para a sua formação, para o seu trabalho, para a sua carreira, aí você vai lá e coloca. Pode colocar mais de um? Pode. Você pode colocar quantos você quiser. Então, assim, não tem limite. Mas vejamos alguns cursos aqui de formação complementar que são relevantes para mim.
Esses aqui são relevantes para mim, tá? Todos eles são relevantes para mim. Mas eu vou mostrar aqui dois. Por exemplo, esse aqui. Esse daqui é um curso de curta duração, oferecido pela Fundação Biblioteca Nacional, Introdução ao Grego para Catalogação de Obras Raras. Não importa a carga horária, não importa, pode colocar. É relevante para você? Vai lá e coloca. Esse outro aqui, uma oficina de transcrição de páginas de rosto em latim, também é oferecido pela Fundação Biblioteca Nacional. É relevante para mim? Coloquei no Lattes. E esse daqui, é relevante para mim? Claro que é. Poesia grega, ofertado pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul. É relevante para mim. Certo? Então, esse daqui, ó, em espanhol, sabe? Em inglês, o que você fez que você perceba como relevante para a sua formação, coloque em formação complementar. Não há uma quantidade. O que você tem que pensar é no que é relevante. E aí você vai lá e coloca, tá bom? Tem muitas pessoas que fizeram dezenas de cursos. Os cursos são extremamente relevantes para a formação, para a demonstração de qualificação profissional, mas a pessoa simplesmente achou que é irrelevante e não pôs no Lattes. Não façam isso. Coloca 1, 2, 20, 30, 40, não importa. Agora, como eu disse, escolha aqueles que são relevantes para você. Tá bom? Beleza? Então, tivemos aí dados gerais e tivemos aí formação. Agora, nós vamos para atuação. Em atuação, nós temos atuação profissional, linhas de pesquisa, membros de corpo editorial, membro de comitê de assessoramento, revisor de periódico, revisor de projeto de agência de fomento, áreas de atuação. Aqui a gente não vai preencher todos, a gente não vai entrar em todos, porque algum deles a gente sequer tem algo para pôr nele. Por exemplo, membro de comitê de assessoramento. Eu não tenho nenhum trabalho nesse sentido, então eu nem sequer o utilizo. Revisor de periódico. Sim, esse aí eu poderia. Agora, revisor de projeto de agência de fomento, não. Então, daqui eu posso entrar em atuação profissional e aqui colocar tudo o que é relevante da minha profissão, da minha atuação enquanto professor. Então, aqui eu posso pôr o meu trabalho, quando eu iniciei, quando eu finalizei, todos os trabalhos que eu já me submeti, por exemplo, a trabalhar em faculdade, como a Faculdade Católica, na Universidade Aberta do Brasil, no Instituto de Educação Superior do Brasil, na Universidade Estadual Vale do Acaraú, aluno e pesquisador na Universidade Federal de Pernambuco, aluno e pesquisador na Universidade Federal da Paraíba, professor na Universidade Regional do Cariri. Então, você vai colocar aqui tudo aquilo que você considerar como relevante. É importante isso. Eu vou clicar em um para mostrar para vocês, por exemplo, o da URCA. Aqui você vai ter todos os vínculos que eu já tive com a universidade. Esses vínculos, por exemplo, eu comecei como estagiário, depois contratado, contratado, contratado. Professor temporário, professor temporário, professor temporário, 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 e atualmente eu sou professor substituto. Então, de 2012, certo? 2012 até 2022, a parte bem inicial aqui, eu era professor temporário. Agora, então, eu sou professor substituto. Mas eu estou na universidade desde esse período aqui. Estão vendo aqui? Desde esse período aqui. Agora, eu espero, claro, a gente sonha com isso, é o que a gente busca, de um dia alterar essa função e não ser mais nem substituto e nem temporário. Ter aí outro tipo de afirmação, tipo assim, é professor efetivo. Claro, isso é o sonho para todo mundo. Beleza? Então, se você tem informações relevantes de vínculo de trabalho, é aqui que você vai colocar. É a tua atuação profissional.
Aonde você trabalhou? Aqui, ó, Faculdade Católica. Entrei no mês 8 de 2010 e trabalhei até o mês 8 de 2013. Certo? Se você entrar aqui em informações básicas, você vai encontrar tudo. Por exemplo, aqui, ó, quando eu fui professor do Instituto Diocesano de Filosofia e Teologia. Aqui o contrato inicial e final, o segundo contrato inicial e final. Então, tudo isso aqui é sua atuação profissional que você pode ir mencionando. Deixe-me ver aqui. Com certeza, Pedro. Com certeza. Porque o estágio que você está participando, ele vai servir para o teu Lattes, mas principalmente como atividade extracurricular, como atividade complementar. Então, se você tem essa certificação, você vai poder, ao final da graduação, poder entregar essa documentação. Porque tem muita gente que não sabe, mas eu informo. Se você não tiver atividades complementares, você não sai do curso. Você vai ficar na universidade até ter cabelos brancos, ou pior, você vai ficar uma eternidade lá. Então, assim, é muito importante que você peça essa certificação, porque vai te servir não só para o Lattes, mas para a tua formação, para a tua formatura. Tu não vai poder se formar se você não tiver essas atividades complementares. Joyce está aí fazendo um monte de coisa. Eu sei que tá, não tá, Joyce? Pois é, a gente precisa. No meu tempo não tinha isso, para você ver. Então, no meu tempo, a gente fazia só por amor. No meu tempo, a gente fazia só para se divertir. Olha só como é as coisas. Hoje não, você é obrigado a fazer. Senão, você não se afasta da universidade. Então, prosseguindo aqui, volto aqui em atuação, linhas de pesquisa. Eu não vou entrar porque eu não sou professor vinculado a nenhum programa de pós-graduação para que eu seja o professor da disciplina e crie uma linha de pesquisa. Então, essa daqui não faz parte ainda da minha vida profissional. Membro de corpo editorial. Se eu clicar aqui, vai aparecer qual instituição e qual tipo de revista eu estou vinculado enquanto membro de um conselho, de um grupo, de um corpo editorial. No caso, a revista Cidade Nuvens, certo? E, além disso, se eu voltar aqui em atuação e clicar aqui em revisor de periódico, aí sim eu vou ter também as revistas que eu tenho um tipo de vinculação, como parecerista, como avaliador de artigos. No caso, tanto a Miguelin e a Macabeia, que são duas revistas também da URCA. Então, de certa maneira, eu tenho vinculação a 3 periódicos, a 3 revistas da URCA, certo? E, voltando aqui, eu tenho, por último, essa parte aqui, áreas de atuação. Aqui, gente, é muito importante que você preencha, porque você tem que deixar claro para as pessoas que verão o teu Lattes em quais caminhos, em quais áreas você tem afinidade, você tem pesquisas. Então, é importante que você faça isso. Deixa eu só ver aqui uma perguntinha que surgiu. Paulo. Tanto estágio remunerado, estágio obrigatório, todos esses estágios. Agora, é importante também aqui fazer uma separação, tá? Quando a gente faz a graduação, tem alguns estágios. Se você está falando do estágio da disciplina, esse possivelmente você não vai receber um certificado, porque o que você vai receber é a nota da disciplina. Esse estágio é o estágio docente, é o estágio de regência. Então, ele faz parte da disciplina. Tem uma diferença com o estágio que você vai fazer fora, ou outro tipo, por exemplo, residência, ou extensão, ou PIBID, ou qualquer outro tipo.
Então, se é da própria disciplina, pode, claro, se o professor concordar e você ofertar um mini curso numa escola e o professor autorizar ele assinar uma certificação daquele mini curso, daquela oficina, aí tudo bem. Como ministrante, sabe? Então, assim, você tem que saber se o professor, a professora concorda, permite, e se aquela disciplina realmente permite. Porque se for só o estágio que faz parte da disciplina, que você só vai ganhar a nota e acabou-se, aí, infelizmente, não tem nenhum tipo de comprovação. Tá bom? Por exemplo, na minha época, em que eu estava atuando como professor, em que os meus alunos tinham que fazer o estágio, a gente chegava a fazer esse tipo de acordo, de o aluno receber um certificado de participação e aquele aluno que estava na função de professor também receber um certificado tanto de oficina quanto de minicurso. Então, isso depende de cada profissional, tá bom? Tem professor que só vai te dar nota e pronto. A nota, dá não, né? Dá de jeito nenhum. Você só vai obter a nota. Ele não vai te dar nada, porque professor, a gente sabe, não dá nada a ninguém. Tá? Esse negócio, a professora me deu um ponto, não. Faça alguma coisa. Conquiste. Tá? Lute. Arranque os cabelos. Eu fiz isso. Arranque os cabelos por isso. Mas a gente chega lá. Beleza? Então, voltando aqui. Então, nós temos finalizado o primeiro botão, segundo botão, terceiro botão. Vamos para projetos. Aqui, gente, eu queria também chamar a atenção de vocês. Nem todo mundo tem projetos. Geralmente, quem tem é um professor. Você, ainda na graduação, dificilmente você teria um projeto. Agora, você pode participar de um projeto de pesquisa, projeto de desenvolvimento tecnológico, projeto de extensão, projeto de ensino e outros tipos de projetos. Se eu vier aqui em outros tipos de projetos, quando eu abro, abre um espaço para que eu possa preencher com todas as informações que eu quiser sobre aquele tipo de projeto. No meu caso aqui, não tem, tá? Meu caso aqui não tem. Projeto de ensino. Pronto. Ao clicar aqui, você vai poder preencher um projeto especificamente de ensino. No meu caso, eu também não tenho esse tipo de projeto. Tá bom? Agora, se você vier aqui em projeto de extensão, aí você pode também preencher as informações com o projeto de extensão que você tenha desenvolvido. Na época em que eu estava em Campos Sales, eu, juntamente com o professor Joselmo, professor maravilhoso, meu frater, nós ofertamos um projeto de extensão de estudos clássicos de 2016 a 2018, em que a gente ofertava mini cursos gratuitos com certificado e material grátis. Era, digamos assim, era projetos que envolviam fonética, gramática histórica, hebraico, grego, latim. Então, ainda não tínhamos, claro, a gente estava no começo, nós estamos no começo, a gente não tinha noção do que a gente podia fazer. Então, foi uma tentativa, ofertar minicursos gratuitos para que esses alunos tivessem certificações. E tudo isso servir como atividade complementar. Tá? Além do projeto de extensão, temos aqui projeto de pesquisa. Agora, aqui é um pouco mais sério. Por quê? Alguns professores de programas, de mestrado, de doutorado, eles costumam abrir projetos de pesquisas bem grandes mesmo. E eles vão comportar muitas pesquisas, dezenas de pesquisas. E cada uma dessas pesquisas vai se tornar ou uma dissertação ou uma tese. Tá bom? Eu fiz e faço parte do TLB, Teorias Linguísticas de Base. Esse aqui é da UFPB, certo? Tem o líder, esse monte de gente aqui faz parte, tá bom? O líder é o professor Denilson Matos. Então, a gente pesquisa, a gente produz, a gente publica dessa forma. Esse projeto aqui foi o projeto de pós-doutoramento que eu fiz, certo? Já faz um tempinho, tem aqui uma falhazinha, deixa eu corrigir aqui, aproveitar que está aberto. Pronto, a gente pode fazer uma correçãozinha assim, às vezes uma vírgula, um espaço,
Esse aqui foi ofertado na Universidade Federal de Pernambuco e tinha o professor Miranda Poça como meu supervisor, tá bom? Obviamente, você pode participar de tudo que você puder. Eu participo também de um núcleo de pesquisas em ensino de línguas e formação docente. Esse aqui é muito bom, tá? A gente começou já faz algum tempo. Professor Lins, tá aqui é da UVA, então tem o professor Lins e tem toda essa galera aqui de professores e professoras, a professora Flávia. Então, as produções que você vai desenvolvendo, tudo isso vai se vinculando a esses núcleos, a esses grupos de pesquisa, certo? E aqui nós temos também um outro, que é o Núcleo de Pesquisa em Língua Espanhola e Literaturas de Língua Espanhola. Esse aqui também é da UFPE, e aí tem a professora Pilar, tem o professor Vicente Macipe, tem o professor Miranda Poça. Então, vários outros pesquisadores. É importante você estar vinculado a grupos de estudo, a grupos de pesquisa, porque você só tem a ganhar em aprendizado. Você aprende porque você conversa com um professor desse, com um colega desse, você de repente desenvolve uma pesquisa e essa pesquisa ela vai ganhar espaço, você publica um trabalho. Então, é uma oportunidade de crescimento. Podem ter certeza, eu cresci bastante conhecendo essas pessoas, conhecendo esses professores, desenvolvendo pesquisas com esses colegas. E assim vai. Deixa-me ver aqui. Bem, geralmente acontece isso, hein? Geralmente acontece isso. Agora, se a escola, se a universidade, ou faculdade, ou instituição permitir, e o professor, regente, professor da disciplina, o professor ali que está te orientando, quiser, eles podem pensar em uma certificação para te dar mais alguns créditos, né? Tudo depende. A imagem não está tão boa porque é o seguinte, a qualidade depende muito da sua internet e principalmente se você puder dar um zoom no... Porque assim, quando você abre o celular assim, a imagem fica pequena. Você tem a opção de você clicar e abrir a tela para ela ficar bem maior aqui, dessa forma. Então, talvez a imagem não esteja tão boa se você estiver olhando no celular, tá? Mas eu vou aumentar aqui mais um pouquinho para ver se melhora mais, tá? Aumentei mais um pouco. Eu não posso aumentar muito porque fica disforme o lápis aqui, a posição. Ó, aqui, só em mexer um pouquinho já saiu um pouco do lado, mas ó, aumentei aqui um pouco, tá? Ó, o enquadro aqui, tá vendo? Fica meio bagunçado quando você aumenta demais. Mas tudo bem, vamos lá. Então, esses são projetos. Agora, aqui em produções, há uma série de produções. Algumas delas eu sequer tenho um tipo de trabalho ou pesquisa no sentido, tá? Por exemplo, esse é o problema, gente. Eu aumentei aqui demais e agora fica um pouco difícil porque ele vai começar a fugir do mouse. Pronto, deixa eu ver se aqui dá certo. Pronto, agora não vai fugir não. Então, eu tenho produções de ordem bibliográfica, por exemplo, artigos completos publicados em periódicos, artigos aceitos para publicação, livros e capítulos, texto em jornal ou revista, trabalhos publicados em anais de eventos, apresentação de trabalho e palestra, e assim vai. Agora, reparem que em produções eu tenho essas informações. Estão vendo? Essas informações. Se eu sair de produções e vier para educação e popularização de ciência e tecnologia, eu tenho os mesmos botões de produções. Estão vendo? Ó? Artigos completos, artigos aceitos, livros e capítulos, textos e jornais. Então, se você colocar aqui, e se você colocar aqui, são as mesmas coisas. As mesmas coisas. Meu conselho qual é? Que você, mesmo vendo aqui o nome produções, venha colocar tudo aqui. Concentre tudo no seu lápis, no lado direito, em educação e popularização de ciência e tecnologia, esse CIT. Deixe aí. Então, coloca tudo aí. Tá bom? Tudo aí. Então, por exemplo, se eu vier aqui em artigos,
Qualquer artigo que você publicou, você pode colocar aqui. Tá bom? Qualquer artigo. Você publicou um artigo, pode vir para aqui. Vamos supor que eu quisesse colocar um artigo novo. Eu clico em incluir novo item. Aqui, gente, é importante. Porque aparece assim, informe o DOI, ISSN ou parte do nome do periódico. Se o periódico é, digamos, nacional ou internacional, ele vai ter um código. Se for um DOI, você coloca o DOI aqui, ele sozinho recupera todas as informações. Se não é DOI, se é apenas ISSN, coloca o código e você vai preencher com todas as informações. Eu vou abrir um aqui já feito. Por exemplo, esse daqui. Não há um DOI, estão vendo? Então eu não devo preencher nada aqui. Se você tentar colocar um DOI ou colocar um número que não seja correto, você não vai conseguir nem salvar. Então, só coloque DOI se existir, tá bom? O título do artigo, o idioma, o meio digital, se tiver uma página no site. Eu eu publiquei um artigo, o artigo tem uma revista. Eu posso vir na revista, se ela for digital, e colocar aqui o link do site, tá bom? Então, vamos supor que eu quisesse colocar o link do site. Eu venho aqui, coloco o título do trabalho e procuro aqui, tem a revista, tá vendo? Pronto, aqui, ó. Tá vendo a revista? É a revista que foi publicado o artigo, e eu venho aqui, copio o link na parte de cima, volto aqui e coloco o link do artigo. Pronto. Acabei de fazer isso, certo? E aqui tem todas as informações do artigo. Pronto, e você vem aqui e salva. Pronto, o artigo agora está vinculado com o link. Esses aqui, eles possuem DOI, estão vendo? Esse azulzinho aqui. Ao clicar com o DOI sozinho já coloca as informações. Você não precisa digitar nada. Então, aqui são artigos publicados, tá? Publicados. Agora, se você tem um artigo que você recebeu o aceite, a confirmação, a declaração, então o que você vai fazer? Ao fazer isso, você vai pôr aqui o artigo como aceito, não como publicado, tá bom? Então, aqui, inclusive, o ano previsto para publicação. Você pode colocar o ano futuro. Tipo, vai ser publicado em 2023. Certo? E aqui tem todas as informações bem direitinho para vocês só preenchendo. Mas lembrem, só coloque artigo aceito se ele foi aceito. Se ele já foi publicado, já coloca logo como publicado. Mas eles estão perto um do outro, estão vendo? Agora, eu queria fazer uma coisa aqui, tá? Vou fazer uma coisa aqui. Isso é bem simples, mas eu vou fazer. Lembram que eu falei para vocês que é muito importante conhecer a ficha catalográfica? Pronto. Meu coleguinha que está aqui online, ele vai ter uma surpresa aqui. Esse jovem aqui, tá? Porque eu vou mostrar para vocês, tá? Eu não vou entrar em detalhes, mas um livro que acabamos de publicar. Acabou de sair, tá? Então, vocês vão ver a capa agora. Preparem o coração de vocês, tá? Preparem aí. Olhem que lindo. Vou diminuir aqui para que vocês possam ver, tá? Olha só a capa deste livro. Deixa eu clicar. Vou clicar aqui na opção para ficar mais bonito. Modo de leitura. Vou diminuir o tamanho. Essa aqui é a capa. Tá? Essa aqui é a capa. Esse livro vai ser lançado. Acabou de sair. Então, o que é que vai acontecer? Eu vou aqui só mostrar para vocês, se eu quiser, por exemplo, tirar as informações do livro para então colocar no Lattes. Então, eu tenho aqui que vir na ficha catalográfica. Tá aqui, gente, ó. Estão vendo? Estudos clássicos e filológicos, livro eletrônico, entre o antigo e o moderno, que é o subtítulo, organizado por mim, São Paulo,
Araraquara Letraria 2022, formato e-book, PDF e o ISBN que está aqui. Pronto. De posse dessas informações da ficha catalográfica, basta eu ir lá para o Lattes, vou mostrar para vocês como é que a gente vai fazer isso. Vou lá para o Lattes e eu posso colocar o livro publicado no meu Lattes agora, com aquelas informações. Então, como é que eu vou fazer? Vamos comigo, vou mostrar para vocês como é que faz. Clico aqui em livros e capítulos. Pronto. Isso aqui que vocês estão vendo são os meus livros e os meus capítulos. Estão vendo aqui, ó? Pronto. Livros e capítulos. Pronto. Então, eu quero colocar esse livro. Então, eu venho aqui em incluir novo item. Aparece um balãozinho, estão vendo aí o balãozinho? Em livro, e está pedindo aqui o DOI ou ISBN. Como se trata de livro, então é ISBN. Então, vamos lá? Eu venho aqui e coloco o ISBN. Pronto. Confiro lá se está tudo ok. Pronto. Confirmo. Aqui vai aparecer, para você digitar o ano, 2022. Autor, editor. No caso, sou eu. Basta colocar assim. Pronto. Confirmo. Ao confirmar, ele vai abrir aqui um espaço para que eu possa preencher com todas as informações. Por exemplo, é livro publicado ou organização de uma obra publicada? É uma organização, porque não é um livro apenas meu. Tem todo um conjunto de pessoas. Clico aqui. Natureza, tá vendo aí? Ele é periódico, é outro, é livro, anais, catálogo, coletânea. Tá vendo aqui? Coletânea. Confirmo. Aqui o espaço para o título do livro. Então, vamos lá. Eu tenho que colocar exatamente como está lá. Então, estão vendo aqui, ó. Eu posso tirar essa opção aqui, de livro eletrônico, deixar apenas assim, estudos clássicos e filológicos entre o antigo e o moderno. Pronto. Meio de divulgação, foi impresso? Foi digital? No caso aqui é e-book, então, digital. Pronto. Em relação ao link, quando eu tiver o link do livro, eu vou colocar aqui. Tá bom? Aqui, eu posso dizer que foi um dos trabalhos mais relevantes da minha vida? Claro que eu posso. Mas se eu clicar aqui, como eu já tenho outros trabalhos relevantes, ele não vai permitir, porque só aceita 5. Tá vendo aqui? Apareceu o balãozinho. Só aceita 5. Claro que eu vou colocar. Eu vou tirar um lá para colocar esse aqui. Certo? Vamos mais. Em relação ao número de volumes, eu posso colocar aqui, se fosse mais de 2, 3, 4, só um não precisa. Tá bom? Número de páginas. O número de páginas, eu venho aqui e coloco 170 páginas o livro. O número da edição é a primeira edição. Tem série? Não, não tem. Aí aqui, cidade da editora, Araraquara. Araraquara. Nome da editora, Letraria. Quem foi o organizador? Adílio. Então, coloco aqui o meu nome. Deixa eu ver qual desses aqui eu vou pegar. Esse aqui. Pronto. Estão vendo? Então, tudo informadinho. Coletânea, o título do livro, em português, digital, só falta o link para o site que eu vou pôr depois. Tá bom? Aí eu venho aqui e salvo. Pronto. O livro já está aqui. Tá? Um detalhe importante, bem importante, é que você coloque uma lista de livros que são os mais importantes da sua vida. Veja, que aqui tem 1, 2, 3 e 4. Esses 4 livros eu considero como livros importantes porque eles representam as publicações mais recentes que eu fiz. Tá? Mas vamos supor que eu quisesse tirar, tá? Um deles, aqui o outro aqui, ó. Vamos supor que eu quisesse tirar um desses aqui, para deixar aquele lá. O que é que eu faria? Eu teria que vir aqui, por exemplo, aqui é um trabalho, tiro aqui, ó, coloco não, volto lá no livro que eu acabei de publicar, juntamente com os colegas, e venho aqui, e agora sim eu digo que ele é um dos 5 mais relevantes,
E aí, agora o Lattes vai aceitar. Pronto. Pronto. O livro está colocado no meu Lattes. Tá bom? Deixa eu ver aqui. Ah, obrigado, Rosana. Cartas de um Demônio é um outro livro que eu tenho. Contos de terror, para quem aguenta, para quem tem coragem. Deixa eu ver aqui. Sim. Então, veja só. Se você publica um livro e no livro você tem a introdução, você tem o prefácio, essas duas publicações, essas duas produções também são importantes e você tem que colocar também. Então, você não deve colocar apenas o livro organizado, certo? Então, você tem a introdução, se você fez. Se o prefácio é seu também, também. Então, você tem introdução, tem prefácio, e tem um capítulo também, e o livro. Então, de repente, você tem mais de um produto, uma produção em um mesmo livro. Nesse aqui, eu tenho a introdução dele, a apresentação dele, eu tenho o meu capítulo e tenho como organizador. Então, eu tenho 3. E essas 3, eu pontuo nas 3. Se for um concurso público, um processo seletivo, tá? Então, é muito importante justamente isso. Você pôr no teu Lattes todas as informações que você tiver a respeito daquele trabalho. Então, a função de autor, você coloca. A função de prefaciador, você coloca. A função de autor de capítulo também você coloca. Esse aqui, que nós acabamos de publicar, eu vou ainda colocar também o capítulo de livro, porque ele tem também. Mas como é que eu faço isso? Como é que eu coloco o capítulo de um livro do mesmo modo que eu acabei de publicar e colocar no Lattes aqui o livro? Vamos lá, colocar um capítulo. Eu venho aqui, tá? Aí eu vou colocar novamente o ISBN que está se pedindo aqui, tá vendo? Agora eu tenho que trocar aqui, ó. Aqui está livro. Agora eu venho aqui e coloco capítulo, tá bom? Coloco o ISBN, confirmo. Novamente vai aparecer o ano, 2022, e aqui quem é o editor, autor, no caso, eu coloco apenas assim, tá bom? Beleza. Vai abrir. E aí eu vou colocar as informações. Aqui está pedindo, primeiro, o título do capítulo. Estão vendo aí? Título do capítulo. Então, eu venho, eu posso copiar, obviamente, é muito importante, eu posso apenas copiar, deixar prontinho já tudo para colocar. Estão vendo aqui? Ó? Esse é o título do meu capítulo. Sobre as origens de Roma, uma análise de Ab Urbe Condita, de Tito Livio e Aenéis de Virgílio, 2022. Digital, então, meio digital. Pronto, o link eu vou colocar depois, não preciso colocar nada aqui, eu posso deixar em não. Aqui eu posso colocar em sim, se não funcionar não tem problema, depois você pode fazer essa alteração, tá? Agora, aqui em detalhamento é muito importante você também ter uma atenção, sabe? Então, essas informações, elas são necessárias que você tenha uma atenção redobrada para você não colocar informação equivocada. Por exemplo, aqui está perguntando o detalhamento da obra. Qual é o título do livro? Pronto, o título do livro é esse. Tá? Aqui é o título do livro. Aqui, quem foi o organizador? No meu caso, eu mesmo fui o organizador, então eu sigo aqui a BNT. Posso colocar assim, tá? Apenas assim. Já colocar como uma referência. Tá? E aí, aqui, eu preciso colocar a página inicial e a página final do artigo, ou do capítulo. Certo? Aí eu preciso ter a informação precisa. Eu não posso colocar de todo jeito. Então, eu vou abrir o livro e vou pegar essa informação. Tem que ser a informação exata. Por exemplo,
O texto começa na página 136. Eu venho aqui, página inicial, 136, e olho aqui em que página termina o texto. O texto termina na página 161. Então, eu venho aqui, página 161. O número da edição, 1. Já tem aqui o ISBN. E aqui, novamente, a data da editora, a cidade da editora. Data não. A cidade da editora. Araraquara. Qual o nome da editora? Letraria. Pronto, Letraria. E aqui, quais foram os autores do capítulo? No meu caso, eu produzi esse capítulo sozinho. Então, esse trabalho é meu apenas. Então, todas as informações, o título do capítulo, o título do livro, certo? E todas as informações aqui preenchidas. Beleza? Pronto. Tá pedindo aqui alguma coisa. O quê? Se eu tentar salvar, e eu vou fazer isso sempre para testar com vocês, se eu tentar salvar e eu deixar de colocar uma informação, o Lattes me informa. Essa é a vantagem. Então, se você deixar uma informação e esquecer por algum minuto, o que foi que pediu aqui? Ó? Não foi possível atualizar as informações, por quê? Ocorreram o seguinte problema. Campo edição obrigatório não informado. Qual foi o campo de edição? Aqui, ó. Então, no momento em que eu tentei digitar o 1 e não foi, ele não permite salvar. Então, agora sim, ó, vai salvar. O que acontece? Lembra que eu falei que tem 2 lugares para fazer tudo? No momento em que eu preenchi o trabalho, mas ele não apareceu aqui, basta você vir aqui em produção e procurar que ele pode estar. Porque ou vai para um lugar ou vai para o outro. Aqui, ó, tá vendo? Como é que eu faço para ele aparecer lá? É muito simples. Eu venho aqui e altero. Tá vendo aqui, ó? Só esse clique aqui que eu dei de atualização. Aqui eu volto. Quando eu voltar aqui, está aqui o capítulo, estão vendo? Por que isso? Porque muitas vezes um trabalho não é salvo como CIT, Ciência e Tecnologia. Muitas vezes o trabalho não é salvo dessa forma. E aí ele manda para lá. Mas isso é completamente normal, não tem problema nenhum. Tá? Não tem problema nenhum. Beleza? Então, eis aí os lugares onde você pode preencher tanto o artigo, quanto o artigo aceito, livros e capítulos. E sim, se você tiver um trabalho publicado em anais de evento, é aqui que você vai preencher. Se você apresentou uma palestra, um trabalho, vamos clicar aqui só para ver. Pronto, vamos aqui. Vamos comigo aqui. Tá tudo claro até agora, né, gente? Então, qualquer dúvida, vocês mandam para cá. Eu queria, e se houvesse tempo, eu iria ficar aqui com vocês durante muito tempo, para a gente falar de tudo que a gente quisesse aqui do Lattes. Mas, obviamente, a voz já não é mais a mesma, estou um pouquinho cansado, um pouquinho doente, mas tá dando para ficar aqui um pouquinho com vocês. Beleza? Então, eu tenho um trabalho apresentado em um evento. Se eu quiser colocar esse trabalho, aonde é que eu coloco? Aqui. Aqui é apresentação de trabalho e palestra. Então, se você apresentar um trabalho, vem aqui e coloca. Você vem aqui e incluir um novo item. Pronto. Ao fazer isso, você pode preencher com todas as informações que você tiver a respeito daquele trabalho que você apresentou. Então, se você tem informações, se você tem a comprovação de que você apresentou um trabalho, você pode vir aqui e apresentar o trabalho aqui, colocar aqui essas informações, certo? Então, se você apresentou uma palestra, por exemplo, aqui, ó, se foi comunicação, se foi participação em congresso, seminário, simpósio, então tudo isso, e aqui cabe o título do trabalho, você pode preencher. E aqui tem todo o detalhamento do evento, o nome do evento, a instituição promotora, o local, a cidade. Ah, o trabalho foi remoto, foi online. Não tem problema. Não tem problema. Tem como você colocar ali. Certo? Então, todo o trabalho, toda a comunicação, você vem aqui e vai preenchendo tudo que você apresentou. Tá bom?
Vamos mais. O que é que tem de importante aqui? Curso de curta duração ministrado. E aqui, gente, cuidado. É um curso de curta duração que você ministrou e não que você participou. Entendeu? Aquele que você ministra, você vai lá e coloca. Não aquele que você está como ouvinte, que você está assistindo, porque aí é outro tipo de certificado. É um certificado que você está ali assistindo. Tá bom? Gente, eu vou colocar a frequência aí no chat e vou fixar lá em cima para facilitar a forma para vocês encontrarem, tá bom? Então, tá no chat e também tá na parte de cima para facilitar a vida de vocês. É só ir lá e preencher, tá bom? Mas voltando aqui. Então, se você participa de um evento, assiste a um minicurso ou uma oficina, não é esse espaço aqui. Esse espaço aqui, ele é muito claro. É curso de curta duração ministrado. Vamos colocar um, só para ver. Incluir o novo item. Esse curso aqui que nós estamos tendo nesse momento, ele é de extensão? Não. Ele é aperfeiçoamento? Não. Ele é especialização? Não. Ele é outro mini curso. Então, qual é o título? Currículo Lattes, estruturação e atualização. O ano é 2022. O meio de divulgação, ele é digital, como vocês estão vendo, tá bom? Tem que clicar aqui, você tem que preencher sempre, se ele é um dos 5 mais importantes, ou se ele não é. Automaticamente já está aqui, estão vendo? Agora está ok. Quais foram os participantes, ou o tipo de participação? Por exemplo, participação dos autores. Nós estamos aqui como organizadores, como outro, como docente. No meu caso, é docente. No caso da Joyce, é organizadora. Então, ela vai colocar no Lattes dela as mesmas informações, mas vai lá nessa informação, colocando que ela é organizadora, certo? A duração, bem, aí a duração você vai ter que dizer quanto tempo foi o minicurso. Vamos colocar aqui, eu não tenho uma precisão, depois é que a gente vai ver na certificação, mas vamos supor aqui que são 10 horas, 8 horas, por exemplo, tá? Porque você tem todo um trabalho, vocês não estão aqui apenas só assistindo, vocês estão também fazendo, porque ela se torna uma oficina também, porque você pratica aí, mexendo no seu Lattes. Então, tudo isso é contabilizado. Então, vamos colocar aqui, duração, vamos colocar aqui 8 horas, por exemplo, tá? Ou 10 horas. E aqui tem a unidade, horas, dias e semanas, tá? Horas, pronto. Se eu vier aqui, instituição promotora do evento, qual está sendo a instituição que está mantendo esse evento? Ele é grátis para vocês e para mim, mas é claro que tem o nome da universidade. Vamos colocar direitinho aqui. Pronto. Bem direitinho aqui. O local, como está sendo remoto, você pode colocar apenas evento online. Pronto. Não precisa de cidade. Tá? Não precisa de cidade. Beleza? Tá tudo informado aqui. E autores. No caso, sou apenas eu. Então, venho aqui e coloco o meu nome. Certo? Então, veja que coisa simples. É um tipo de minicurso, um tipo de curso de curta duração. Tem aqui o título, ele é digital, tá tudo informadozinho, bonitinho. Aqui depois eu posso fazer alteração. Ah, se é 10 horas, eu coloco 10 horas. Tá? Se é 10 horas, eu coloco 10 horas. Se é 8 horas. Então, tudo isso aqui você pode alterar depois. Tá bom? Então, não há problemas de você fazer. E aí, ao terminar, podem reparar, ele já está aqui. Estão vendo? Já está na parte de cima. Então, quando você faz alteração, eu fiz, não ficou legal, eu errei. Não tem problema, você abre, vem aqui. Como é um curso de 10 horas, você vem aqui e faz alteração. Ó. Pronto. Eu mexi aqui em outro, errei alguma coisa. Posso corrigir? Posso. Por exemplo, você pode vir aqui, ó, não gostou que estava com letra minúscula.
Você quer colocar a letra maiúscula inicial aqui para ficar bem bacana. Pronto. Você pode vir aqui, ó, alterou. Veio aqui, mexeu no outro. Então, tudo isso você pode ir mexendo. Aqui, ó, 10 horas. Então, depois que você olha, tá aqui, tá tudo certinho, tudo ok, pronto, são 10 horas, docente, universidade, evento online, pronto, tá salvo. Aí sim. Aí você dá por concluído. Tá? Então, não tem problema quando você coloca a informação que você errou uma palavra, errou um tempo. Você pode fazer essa correção, tá bom? Você pode, para que seu lápis fique bem organizado, bem arrumadinho, aquela coisa assim, sabe? Sem defeitos, sem erros, tá bom? Então, você pode fazer esse tipo de revisão, não há problemas. Mais adiante aqui. Aqui, gente, é um pouco mais específico, porque nem todo mundo é professor. Mas se você é professor e você produz um material didático, você vem aqui, ó. Aqui tem onde colocar o material didático. Você participou de uma mesa redonda, de uma entrevista na internet, aqui você pode colocar. Uma entrevista no YouTube, pode colocar. Você é daqueles que, porventura, participou de um evento, deixa eu só clicar aqui para vocês verem melhor, participou de um evento, o mouse agora está querendo fugir de mim, não fuja de mim, pronto, fugiu não. Se você vier aqui, por exemplo, se você participou de um evento que você organizou, então tem aqui, ó, organização de evento, mas também tem participação de evento. Então, nesse botão aqui, você pode colocar que você participou. Então, aqui, por ser um mini curso, e se ele for relevante, você pode colocar lá informação complementar. Mas se ele é muito curto, eu não queria colocar como informação complementar, 10 horas para mim é pouco. Eu vou colocar como evento, que eu participei como ouvinte, tudo bem, vem aqui e coloca. Certo? Claro, você tem que colocar no teu Lattes da forma mais clara possível. Se é um evento de importância, como formação complementar, e você tem uma certificação comprovativa, coloca lá a informação complementar. Mas se você quer colocar apenas como participação, como ouvinte em um evento, coloca aqui. Não tem problema. Tá bom? Então, você vem aqui, ó, incluir um novo item. Convidado? Não. Participante? Não. Ouvinte. Clica aqui em ouvinte. Coloca o nome do evento, seja ele qual for, semana de letras, semana de iniciação. Coloca se ele é internacional, se ele é nacional, se ele é regional, local, tudo bem. Vem aqui também e coloca o ano. Você só vai colocar aqui o tipo de participação se por acaso a participação for participante ou convidado. Aqui você tem como abrir para pôster, painel, apresentação oral ou outro tipo de apresentação. Então, você foi para um evento internacional, você foi participante, colocou aqui o nome do evento, colocou o nome da cidade, você vem aqui e coloca que você apresentou um trabalho, aí aqui na parte aqui, você vai ter que colocar o título do trabalho. Você vai ter que colocar o título do trabalho, tá? Então, se você foi ao evento e assistiu como ouvinte, aí você coloca apenas ouvinte. Se você apresentou algum trabalho, você tem que colocar também. Tá bom? E, não menos importante, eu queria só chamar a atenção de vocês aqui para essa opçãozinha aqui, gente, ó. Lá embaixo. Sim, no Lattes você pode pôr que você tem rede social. Sim. Não vai contar ponto assim, não vai ser aquela coisa relevante, mas importa informar aquelas pessoas que porventura venham a ter acesso ao seu Lattes, que você tem perfis, que você tem canais, que você é uma pessoa antenada na tecnologia. Então, perfil do Instagram, perfil do Facebook, perfil de uma página de trabalho. Agora, não coloque perfis tipo assim, OnlyFans, tá? Faz isso não, viu? Faz isso não. Tá? Deus vai castigar você, colocar um OnlyFans aí, sabe? Colocar teu código do Tinder, essas coisas, faça isso não. Coloca uma coisa que tenha relevância acadêmica, tá bom? Uma página, um blog,
um Instagram que seja profissional, de trabalho, de conteúdo, aí sim, você vai lá e coloca, tá? Aí não é para paquerar, não. Aí é para informação relevante. Beleza? E sim, ainda há também, nesse mesmo botãozinho aqui em cima, as mesmas informações que estão aqui, ó. Organização de evento e participação, e aqui, clicando no botão evento, tem a mesma coisa, participação e organização. Então, concentra tudo aqui, tá bom? E sim, também há uma opção para professores que têm orientações, que estão concluídas ou em andamento. Há também um botão que é importante. Eu vou ter que mexer aqui um pouquinho no tamanho, porque está mudando o enquadre. Pronto, agora melhorou. Então, aqui em orientações que ele está fazendo concluídas ou em andamento, e orientações que ele está fazendo que são não necessariamente trabalhos que ele orientou, mas sim participações em bancas de trabalhos orientados. Então, ou ele coloca aqui em trabalhos orientados por ele, e aí tem um trabalho que está em andamento, o trabalho concluído, ou em participação de bancas de trabalhos que foram orientados por outras pessoas, mas que ele participou da banca avaliando e julgando, tá? Então, se for um trabalho de conclusão de curso, ele vem para aqui. Se ele participou de uma banca, de uma comissão julgadora, também coloca aqui. Então, essas duas abas aqui são específicas para professores. Ou, mesmo que não seja um professor, mas que seja um profissional que foi convidado para participar de uma banca. De repente, um engenheiro é convidado para participar de uma banca. Bom, vai lá e coloca. Tá? Então, aqui é participação em eventos, aqui são orientações e aqui são bancas. E, por último, é uma abazinha em que há citações. Então, se você tem um trabalho que foi publicado na internet, esse trabalho foi aceito, foi lido, foi citado, comentado, aí você pode colocar as citações no ISI ou ISI, Cielo, Scopus ou em outro tipo de base bibliográfica. Isso aqui, gente, não diria que é irrelevante, não, tá? Mas isso é informação que muitas vezes dificilmente alguém para olhar. No seu Lattes, quantas vezes o seu trabalho foi mencionado? Agora, quando se procura o teu nome no Google e vê lá quantas vezes o seu trabalho foi citado, aí é outra história. Tá? Aí é outra história. Certamente é outra história. Beleza? Então, depois que eu mexi no meu Lattes, que eu fiz um monte de alteração como eu fiz hoje, o que o Lattes vai me mostrar? Ele vai dizer isso aqui, gente, ó. Existem alterações realizadas em seu currículo que ainda não foram enviadas. Você vai poder enviar. E também aqui para verificação de quantificação de citações, tá? O que você vai fazer? Depois que está tudo pronto, depois que você mexeu no seu Lattes, tanto que você pôde, tanto que você não pôde, atualizou ele todinho, beleza, você clica aqui em cima, ó, nesse botão, ó, aqui em cima, enviar o currículo. Aí vai aparecer essa opção, esse balão. Você tem que declarar que você está de acordo. Você pode também escolher a forma de publicação do seu Lattes, só em português ou em inglês. Aqui aparecem os e-mails. Você autoriza também seu e-mail ser publicado, seu Lattes ser publicado em inglês, ou não, só se você realmente não quiser. E enviar. Pronto. Enviou. Tá? Aqui o que acontece? Aqui, rapidinho, em até mais ou menos 24 horas, as alterações que você fez no seu Lattes vão estar disponíveis. 24 horas. Algumas pessoas têm sorte de atualização ser imediata, mas isso nem todo mundo tem. Vamos ver o que aconteceu se o meu é dessa forma? Vamos lá aqui, ó. Buscar Lattes. Eu vou buscar. Vou colocar aqui meu nome. Tá? Vamos ver se meu Lattes está atualizado ou se vai demorar uns dias. Né? Tem gente, eu não sei por quê, que passa 2, 3, 4 dias para o Lattes aparecer a atualização. É incrível isso.
Mas, enfim, vamos olhar o meu. Pronto. Qual a data de hoje? A data de hoje, dia 24. A minha última atualização do Lattes foi dia 18. As atualizações que eu mandei agora, elas estão sendo processadas. Então, entre hoje e amanhã, elas serão liberadas. Claro, ainda não foi. Também não precisa ser imediato assim, tá? Mas, como eu disse, eu queria mostrar uma coisa para vocês. Só a nível de exemplificação, claro, isso aqui é para o futuro. Esse daqui é o Lattes, digamos assim, internacional. Isso aqui é o que nós entendemos por ORCID, tá? Aqui é um código, esse link aqui, ó, é o código, e aqui você pode ter todas as informações que você teria também no seu Lattes. Aqui está tudo em inglês. Claro, o texto você pode colocar em inglês, ou também você pode colocar em português. O meu eu deixei em português, tá? E aqui vem todas as informações que você poderia colocar no Lattes, você pode trazer para cá, tá? Artigos publicados, trabalhos publicados, livros, tudo que você quiser, você pode vir para cá. Entenderam? Então, é isso. Eu sei que tem muita coisa que eu fui muito rápido, porque não dá para a gente também entrar em muitos detalhes, mas você vai mexendo no teu Lattes conforme a sua necessidade. Vai abrindo, vai preenchendo. Errou uma informação? Não tem problema não. Você tem como corrigir, tem como alterar. E se a informação está completamente errada, não tem problema. Você pode excluir. Você pode deletar aquela informação que você acabou errando. A voz aqui, ela não está 100%. Eu sinto aqui a garganta, parece que tem um gato tá assim, ó, descendo assim, rasgando assim. Enfim, não faço ideia. A gente quando fica com a garganta inflamada desse jeito. Eu acredito, e estou tentando ver aqui se tem mais alguma dúvida no chat. Não estou localizando, tá? Mas eu acredito que as principais informações que eu tinha pensado para discutir com vocês a partir do meu próprio Lattes, eu mostrei para vocês. Mas, obviamente, que há muitas outras informações que vocês podem precisar. Claro, o meu canal vai estar aqui. Se você quiser perguntar alguma coisa, vai na parte de baixo, coloca aí, olha, faltou isso para mim, isso aqui eu não entendi. Então, pode ir lá que a gente conversa, a gente bate um papo. Então, pelo menos a partir desse ponto de você já ter criado o seu Lattes, de você já estar preenchendo, você vai atualizando, você vai alimentando o teu Lattes. Claro, faz de conta que ele é um pouquinho da Índia, vai sempre colocando alguma coisa para ele, sabe? Para engordar. Agora, não engorde ele com falsidade, engorde ele com verdades, com comprovações, com documentações que são verídicas, certo? Então, Joyce, passo a palavra para ti, mas de minha parte eu encerro por aqui. Foi ótimo, professor. Muito obrigada pela sua disponibilidade, porque às vezes o Lattes ele pode se tornar um grande quebra-cabeças para a gente. Quando estamos sem orientação, ele se torna bem complicado às vezes. Então, muito obrigada. As informações que o senhor apresentou, com certeza, nos ajudaram e vão nos ajudar bastante, né? Porque o vídeo vai ficar, com certeza, mais pessoas vão ter acesso a isso e vão conseguir lidar melhor com a plataforma, que, apesar de ser complicada às vezes, é muito boa também, né? Então, é isso. Obrigada ao senhor. Obrigada também à Rosana, aos membros, né, do CA, do CA de História, o CAIS. Obrigada a todo mundo que participou, enviou perguntas e que está assistindo também. E é isso. É isso. Boa noite, gente. E mais uma vez, a frequência está disponível no chat, está aberta. Não esqueçam de assinar para vocês poderem receber o certificado depois. E eu agradeço a você, Joyce, pela companhia aí durante essas horas, agradeço a Rosana pelo convite, agradeço ao CA e fico à disposição aqui no YouTube
coloquem aí suas perguntas nos comentários na parte de baixo, se tiver alguma dúvida. E Lattes é assim, é uma plataforma robusta, de grande importância, sua vida pregressa todinha vai estar lá, e quanto mais bem informada, quanto mais bem alimentada, quanto mais bem construída, melhor é. E com informações precisas, informações verídicas. Tiver uma coisa no teu Lattes que não é real, que é ficção, dizendo lá que você fala em élfico, tire, tá? Porque mentira não rola não, certo? Obrigado a todos que assistiram essa live, fiquem bem e quem sabe até o próximo com o Warseed, né? Veremos. Tchau, gente.